A paz e a graça a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wellington da Igreja Batista, da Casa de Deus. E vamos a mais um tema bem polêmico. Falsos profetas e falsos ungidos, amém? E assim, eu vou estar só passando passagens bíblicas para vocês verem e identificarem os falsos profetas e os falsos ungidos. E assim, pessoal, eu sempre aconselho, em vez de você estar gastando seu tempo com coisas fúteis, com programas que fazem inimizade contra Deus, com novelas que fazem inimizade contra Deus, gaste o seu tempo com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo boas pregações, por exemplo, desse amigo que vos fala, o pastor Wellington. Vocês podem estar se inscrevendo nesse canal, tem várias ministrações desse amigo que vos fala, o pastor Wellington Santos. Também tem pastores que pregam a palavra de fato, de verdade, né? Um canal que eu recomendo é o canal da Comunidade Cristã de Londrina, né? Um canal que o pastor ele prega a palavra, né? Ele prega a verdade. Então assim, são entre outros canais que pregam a verdade no YouTube. Procure gastar o seu tempo com ministrações que venham edificar a tua vida. Eu fico observando quantos falsos profetas têm se levantado, pessoas que têm falado, porque Deus vai se levantar contra o Brasil, porque Deus vai não sei o que lá contra o Brasil, porque Deus vai se levantar contra a Bahia. Na realidade, esses homens, eles são falsos profetas, né? Essas pessoas que fazem esses movimentos aí de reteté, de caicai, sabe? Fazendo judaização, desculpa, na palavra de Deus. São falsos profetas. Eu vou mostrar na Bíblia que eles são falsos profetas. Eles na realidade só querem dinheiro. Existem pastores que fizeram a igreja, Deus deu a igreja para eles. Eles adulteraram, traíram a mulher, separou da mulher, né? Eles sabem o que eu estou falando. Eu não vou aqui não estou julgando ninguém, mas alugou a igreja, e esse pastor que alugou a igreja também tinha um caso. Ou seja, eles estão pervertendo a palavra de Deus e muitos incautos têm caído. Então, queridos, nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós estamos nos últimos tempos, amém? Nós estamos nos últimos tempos, amém, queridos? E antes de eu passar a ministração, eu gostaria que vocês ouvissem esse CD desse amigo que vos fala, o pastor Wellington, um louvor abençoado, denominado Minha Fortaleza, amém? Ouça em nome de Jesus. Diante do teu altar, lava as minhas mãos, purifica meu coração, porque tuas misericórdias infinitas são. Pai, sacia-me como a corça que anseia pelas águas. Eu quero mergulhar nos rios do Senhor, adorar teu santo nome e só a ti render louvor. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, em ti confio. Os céus celebram a ti.
quiserem, queridos, essa ministração, esse louvor, vocês podem estar mandando um zap para esse amigo que vos fala, o pastor Wellington Santos, 11 98 136 6877. Amém, queridos? 11 98 136 6877. Amém? Eu gostaria que vocês, neste momento, pegassem a palavra de Deus e vamos estudar, queridos. Vamos passear na palavra de Deus. E olha, os falsos profetas que estão se levantando aí, eles são usados pelo diabo, porque o diabo, o que é que ele está fazendo? A estratégia de Satanás sempre foi essa, destruir a igreja de dentro para fora e não de fora para dentro, porque de fora para dentro, você sabe o que vem. Por exemplo, eu fico observando doutrinas de anjos, pessoas que têm, sabe, religiões que colocaram doutrina de anjos, são religiões usadas pelo diabo, a gente sabe muito bem disso, quais são: espiritismo, islamismo, Testemunha de Jeová, Mormons. Então todos eles tiveram revelações de anjos, e entre outros, né, que se dizem cristãos, que tiveram revelação de anjos. E eu vou te mostrar na Bíblia que isso é amaldiçoado. Amém? O evangelho tem que ser o evangelho da cruz de Cristo. Jesus morreu por nós e Ele quer que venhamos voltar para Deus quando recebemos de todo o nosso coração para servi-lo como Senhor e Salvador e pregar esse evangelho. Esse é o evangelho da cruz de Cristo. Mostrar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém, queridos? Está escrito: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolo de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os teus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Isso vocês podem estar vendo em 2 Coríntios capítulo 11, versículos do 13 ao 15. 2 Coríntios 11, versículos do 13 ao 15. Admiro-me que muitos de vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho que, na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um outro evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9, que eu fico observando. Tem grandes, televangelistas que pregam que você tem que colocar Deus na parede, que pregam só milagre, não pregam Jesus. Claro que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagres, mas tem muita gente que daí fazem milagre. Tem pastores, eu fico observando, né? Lá na Bahia tem um desse. Na Bahia e em vários estados aí, que só entram para pregar na televisão pedindo dinheiro. Queridos, nós temos que ser dizimistas, temos que ser ofertantes, amém. Mas esses daí, eles falam assim, ó, se você der, você vai ser abençoado, porque Deus vai te abençoar. Não, Deus não é objeto de barganha. Deus é soberano, Deus é Senhor, queridos. Deus é Senhor. Amém? Então, pregam outros evangelhos, pregam heresias. Existem muitos aí, falsos apóstolos pregando heresias nas TVs. Amém? Falsos pastores pregando heresias nas TVs, nas redes de televisão, e pagam fortunas, amém? E mercenários, né, querendo fazer do evangelho fonte de lucro. Amém, queridos? E diz mais: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2, versículo 6. Nesse caso aqui, existe aí um grupo de evangélicos, né, que fala o seguinte, que Deus criou o mundo por meio da teoria da evolução. Está repreendido. Deus criou o mundo como está escrito em Gênesis no capítulo 1. Não foram dias, sabe, milenares, foram dias
foram 6 dias literais. Então, eles colocam que não, a teoria da evolução ajudou Deus a criar o mundo. Só falta eu dizer que o Big Bang é isso que tem ensinado. Ou seja, muitos pastores têm crescido, têm ido para a faculdade de teologia, não refutam essas vãs filosofias, desculpa pessoal, e têm, sabe, deturpado a palavra de Deus, dizendo, não é bem assim não, sabe, o mar vermelho não se abriu, não foi bem assim, foi a onda que diminuiu, está repreendido isso, quer dizer, a onda diminuiu e matou vários cavaleiros de Faraó com a onda pequena. Então, queridos, muitos que não acreditam em milagre, muitos que não acreditam no Espírito Santo, diz que o Espírito Santo, sabe, ele só vem e depois vai. Não acreditam no batismo do Espírito Santo, né? Ou ficam fazendo esses movimentos de reteté, de caicai. Isso é demônio. Isso são pessoas usadas pelo diabo. Amém, queridos? Diz mais, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, desculpa pessoal, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao 3. Ou seja, aqui, o que é que eu fico observando? Homens que colocam, sabe, esses falsos movimentos, reteté, caicai, ou proíbe o casamento. Não, vocês não podem casar, sabe? Eu fico observando pessoas dentro da igreja que casam e separam por besteira. Não procura lutar pelo teu casamento. Eu vejo vários pastores recasados. Claro que existem casos e casos, né? Não estou aqui julgando nem generalizando. Existem casos e casos, mas, queridos, eu vejo pastores que traíram a mulher e separaram e continuam no altar como se nada tivesse acontecido. Ou então, um pastor aí que bem conhecido que, sabe, tomou a mulher do pai, então aí prega a palavra e enche a igreja. Quer dizer, o povo está cauterizado, tem sido enganado por esses falsos cristos. Amém, queridos? São pessoas usadas pelo diabo. Amém? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostrará o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, quantos pastores aí, quantos falsos apóstolos, falsos profetas têm feito o evangelho como fonte de lucro? Uma conversa que eu estava observando é que tem gente que fala assim, no final eu vou pregar aí, vou fazer revelação aí, falsas revelações, e vou ganhar dinheiro com falsas revelações. Está repreendido. E quantas igrejas têm levado esses canalhas, esses sem vergonhas para suas igrejas, para o altar, para colocar no altar de Deus? Queridos, leiam a palavra. Amém? E eu li agora 1 Timóteo 6, versículos do 3 ao 5. Amém? Saiba disto. Nos últimos dias virão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais deixam levar por toda espécie de desejos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Ou seja, temos visto isso dentro da igreja, queridos. Pessoas com essas qualidades, amém? Colocadas em 2 Timóteo. Afasta-se desse tipo de pastores, queridos.
Veja se ele prega a palavra de Deus, o evangelho da cruz de Cristo. O evangelho de que Jesus morreu por todos nós. Que devemos obedecer a palavra de Deus e não revelação. Tem gente que fala assim, o pastor vai revelar sua identidade, a igreja lota. Quando fala assim, vamos fazer um estudo bíblico, a igreja não vai. Por quê? Está acostumado com oba-oba, está acostumado com egoísmo, sabe? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, do que ouvir a palavra, do que orar, buscar a presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Entre quem? Entre os irmãos, entre ali, ó, de fora, o diabo quer destruir a igreja de dentro para fora. Amém? Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. Ou seja, Deus compara esses falsos profetas com demônios, ou seja, eles estão cheios de demônios, queridos. E muita gente não tem visto isso. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Amém? E muitos falam assim, não toque no ungido de Deus. Né? Não toque no ungido de Deus. Queridos, ungido é Jesus Cristo. Amém? É o chamado foro privilegiado gospel. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Cuidado com esses pastores que querem foro privilegiado gospel. Esses são falsos profetas, amém? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Ou seja, a palavra de Deus é a verdadeira profecia. Jesus Cristo é a verdadeira revelação. Para que você vai ficar buscando revelação? Para que você vai ficar buscando profecia? Porque a palavra de Deus, Jesus Cristo é a verdadeira profecia. A palavra de Deus é a profecia final nesses últimos tempos. Amém, queridos? Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele usou a palavra de Deus. Olha que o diabo também usou a palavra de Deus e muitos pastores usados pelo diabo têm usado a palavra de Deus para enganar muitos. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas pessoas estão tentando a Deus? Amém? O diabo quer pegar as pessoas pela cobiça da carne, pela soberba da vida e pela concupiscência dos olhos. Ou melhor, concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. O orgulho, a idolatria. Amém? O diabo quer pegar as pessoas nisso. Por quê? Porque não leem a palavra, porque não leem e não meditam, não estudam a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? 2 Pedro, capítulo... 2 Pedro, né? É que fala sobre isso, sobre capítulo 1, versículos do 20 ao 21. 2 Pedro 1, versículos 20 ao 21. 2 Pedro 1, esse daí foi eu ler agora. Versículos 20 e 21. Amém? Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Judas 1,4. Eu fico observando também, sabe o quê? Pastores que se suicidam. E muitos pastores falam assim, não, porque ele foi para o céu. Eles passaram a eternidade, queridos. O homicida, está escrito na Bíblia, ele não herdará o reino dos céus. Ele não herdará o reino dos céus. O suicida é um homicida. Ele tirou a sua própria vida. Ah, pastor, mas ele estava em depressão. Queridos, faz tratamento. Olha, eu sei que depressão é uma doença, tanto do corpo quanto da alma. Mas a ponto do cara tirar a vida, porque você já pensou Jó? Imagine Jó. Jó tinha tudo para tirar a vida dele, mas ele pediu a Deus para que Deus tirasse a vida dele. Ele não foi lá e tirou, sabe? Quando a mulher dele deu aquela proposta de dizer assim,
Amaldiçoa esse Deus e morre. Foi a mesma coisa de ela ter dito assim, ó, tire sua própria vida, se mate, Jó. Olha os problemas que você perdeu 10 filhos, perdeu sua riqueza, tá todo cheio de chagas. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas o que foi que Jó fez? Você fala como uma louca, mulher. Você fala como uma louca. E esses falsos profetas, muitos deles, falam que suicídio é um passo para a eternidade. Está abreviando a morada com Deus, está repreendido. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Os suicidas, eles não herdarão o reino dos céus. E diz mais, ai deles. Eu li Judas capítulo 1, versículo 4. Agora eu vou ler, ai deles, Judas capítulo 1, versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro e caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Judas capítulo 1, versículo 11. E diz mais, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Judas, capítulo 1, versículos do 17 ao 19. Judas está falando aqui, querido, sabe o quê? Que estes não têm o Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, estes não têm o Espírito Santo, eles têm os demônios, eles estão cheios de demônios. Amém, queridos? Cuidado com os falsos profetas. Aqui Jesus falando. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Mateus 7, versículos do 15 ao 16. E diz mais, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, versículos do 22 ao 23. Então, queridos, os falsos profetas, eles fazem milagre. Eles expulsam demônios em nome de Jesus, porque não é no nome dele, é no nome de Jesus. E a Bíblia diz que no nome de Jesus todo joelho se dobra e toda língua confessa. Uma vez me perguntaram assim, pastor, uma pessoa em pecado pode expulsar demônio no nome de Jesus? Pode! Pode sim. Claro que pode, porque é no nome de Jesus. Amém? É no nome de Jesus. Pode fazer milagre? Pode, porque é no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo é o nome acima de todo nome, né? Onde joelhos se dobram nos céus, na terra e no inferno, debaixo da terra. Amém, queridos? Amém? Mas, como é que nós identificamos os falsos profetas? Pela palavra de Deus. Pela palavra. Esses camaradas que ficam falando de revelação, que fazem o evangelho como fonte de lucro, que pregam heresia, né? Pregam judaísmo, judaizantes, sabe? Enfim, tradições judaizantes, vãs filosofias que colocam o evolucionismo dentro da criação do Gênesis. Esses camaradas, queridos. E entre outros aí que ficam pregando porque Deus vai destruir a Bahia, porque Deus vai destruir isso, porque Deus vai fazer isso, a ira de Deus. Queridos, Jesus está voltando, a gente sabe, não precisa ninguém ficar revelando. Ou então esses camaradas que ficam revelando número de identidade para poder enganar as pessoas e pegar dinheiro das pessoas. Eu fico observando grandes televangelistas aí que vão fazer eventos e pedem mais dinheiro do que pregam a palavra de Deus. Não pregam o evangelho de Cristo. Amém, queridos? Amém? Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 5. Eu sou Cristo. Cristo significa ungido, aquele que é ungido. Eu sou ungido, venha, porque eu vou te levar até Jesus, sabe? É como o apóstolo Paulo diz, eles têm a aparência de que pregam a justiça, mas na realidade são demônios, são usados pelo diabo. Amém? E o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, queridos. Amém? A armadura de Deus. Eu gostaria que vocês depois lessem Efésios no capítulo 6, versículos do 10 em diante. Eu vou resumir a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? O cinto da verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo quando diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A couraça da justiça é o próprio Senhor Jesus Cristo. É quando nós buscamos estar em intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a couraça da justiça. Estarmos revestidos da presença de Deus. Amém?
pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A Bíblia diz em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, é você pregar o evangelho. O escudo da fé, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você, para adquirir fé, tem que meditar na palavra, deixar de assistir novela, deixar de ficar assistindo coisas que desagradam a Deus, né? Filmes que falam de homossexualismo, filmes que falam de lesbianismo, porque isso é pecado, novelas que falam de blasfêmia, que blasfemam, sabe, a palavra de Deus, que zombam da palavra de Deus, programas que zombam da palavra de Deus, e vocês ouvirem e meditarem na palavra, ouvirem pregações abençoadas. Se inscreva no meu canal, repasse esse canal, tem muitas pregações abençoadas, amém? Não só meu canal, mas de muitos homens de Deus que pregam o evangelho de fato, de verdade, amém? O capacete da salvação, ou seja, Jesus é o nosso Salvador e Ele nos redimiu. Você tem que mostrar a todos que você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, amém? Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e salvar outras pessoas. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, essa daí já está falando, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você meditá-la e estudá-la de dia e de noite. E por fim, orar, buscando a presença do Espírito Santo, a intimidade com Deus sempre, buscando sempre a intimidade com Deus, orando por cada irmão, buscando, suplicando com adoração a Deus, com súplicas, com louvores, orando sempre, amém, queridos? E assim você vai perseverar, você não vai ser enganado, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade de estar pregando a Tua palavra, de estar, meu Deus, pregando esse tema, meu Deus, falsos ungidos e falsos profetas, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada pessoa, Deus, que receber essa ministração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos, meu Deus, eles não venham ser enganados. Meu Deus, eles não venham, meu Pai, mais ser enganados, Senhor. Meu Deus, abre os olhos de cada pessoa, meu Deus. E que quando elas repassarem, meu Deus, para outros grupos, para suas comunidades no WhatsApp, no Facebook, enfim, que muitas vidas sejam abençoadas, Deus. Toma, meu Deus, tudo e todos nas Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, repasse esse vídeo, se inscreva em nosso canal, no canal da Igreja Batista Casa de Deus, tem outras pregações e o contato para adquirir o CD Minha Fortaleza desse amigo que vos fala vai estar na descrição. Amém, queridos? Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.